Olha, eu vou contar uma coisa para você. Quando eu e Julie éramos recém-casados, ainda sem filhos, nós gostávamos de vez em quando, fazer as nossas aventuras como um casal. Numa época em que o celular não era tão fácil como é fácil hoje. E numa época que não existia aplicativos como Booking, Trivago, nada disso. Quando você queria saber algum lugar interessante para ir, você ia na banca de jornal e comprava uma revistinha. Alguém chegou a fazer isso? Então, exatamente. Comprava a revistinha. E uma ocasião, nós estávamos no shopping de Guarulhos, Shopping Internacional de Guarulhos, compramos a nossa revistinha e falamos, hoje nós vamos fazer uma aventura daquela, uma aventura radical, que um casal jovem sem filhos merece fazer. Hoje nós vamos fazer uma coisa quente, hoje nós vamos fazer algo especial, hoje nós vamos para Serra Negra. Para Serra Negra. E sabe o que nós fizemos? Era noite. Pegamos nosso carro, sem ar-condicionado e bum, Serra Negra. Chega em Serra Negra, para no primeiro hotel, entro, lotado. Não tem problema, Serra Negra tem vários hotéis, vamos para o próximo. Para o carro, chega lá na entrada do hotel, pergunto, lotado. Terceiro hotel, lotado. Então eu me lembrei de um hotel que era muito grande e fui até lá, e aí eu já estava numa altura de implorar. Porque eu falei, olha, a minha mulher está no carro, nós somos casados há pouco tempo, só que vai ser uma crise conjugal se você não me arrumar um lugar. Ele me fez uma coisa, foi muito gentil, ele falou, olha, é o seguinte, eu vou deixar vocês entrarem, mas vão ter que ir embora logo depois do café da manhã, porque tem uma família que já reservou esse quarto. Bom, na minha vida, o overbooking, a superlotação, eu já presenciei isso em várias circunstâncias. Ônibus com overbooking, lotado. Pensão lotada. Trem lotado. Meu primeiro trabalho em São Paulo, eu, menino de Suzano, lá da área mais rural, chego de manhã para ir para o trabalho, cedinho, bem cedinho na estação de trem, começa a chegar as pessoas, já me deu aquela sensação de estouro da boiada, vindo gente de tudo quanto era lugar. Eu lembrei daquela canção, vida de gado, mas era tanta gente. E eu, garoto lá meio caipira, todo mundo que chegava, pode ir. E o trem lotou quando chegou tão rápido, a porta fechou imediatamente, e olha, não é figura de linguagem. E a gente pendurada no trem. E quem ia, eu sou da época que tinha o surfista do trem, o cara subia em cima se precisasse. E eu olhando aquilo tudo aterrorizado, e ainda tinha cara que ia pendurado, e com a outra mão ele te acenava rindo. Mas eu aprendi rápido, não tenha dúvida. Na próxima eu já fui o primeiro a pular e pendurado lá. E ainda debochei de quem ficou, também dei tchau. Você já deve ter passado alguma situação de overbooking, de superlotação, em alguma área da sua vida. A Bíblia tem uma história de uma situação de superlotação para ver em Jesus. E a solução que encontraram ali foi uma solução, um plano mirabolante. É uma história conhecida, mas que tem uma rica lição para as nossas vidas. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, Matthew chapter 9. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade.
Então, algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí, alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande, pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Bem, você notou no texto que o evangelista Mateus, e o evangelho de Mateus tem por objetivo apresentar Jesus como o Rei dos Reis, o Cristo. Por isso o primeiro capítulo é uma genealogia, mostrando que ele não apenas tem sangue real, mas que além de ter sangue real do ponto de vista humano, ele tem sangue real do ponto de vista celestial. E ele vai mostrando nesse evangelho esse poder de Jesus, esses distintivos que autenticam ser quem ele diz ser, o Rei, o Messias, o Senhor. Nesse capítulo você notou que Jesus está retornando de uma expedição missionária, e ele chega em Cafarnaum, atravessa o mar da Galileia, e chega exatamente em Cafarnaum, que é chamada de a sua cidade. Não é a cidade de Jesus porque ele nasceu ali, nós sabemos que ele não nasceu ali. É a cidade de Jesus porque Cafarnaum se transformou no QG do ministério de Cristo. As suas operações ministeriais aconteciam ali. E quando ele chega naquele lugar, Mateus nos dá uma informação mais resumida do que Marcos e Lucas. No capítulo 2 de Marcos e em Lucas capítulo 5, você encontra exatamente a mesma história apresentada. Nós chamamos isso de evangelhos sinópticos, quer dizer, a visão conjunta de 3 evangelistas. Mas claro, cada um deles dá um detalhe que lhe é mais peculiar. Mas todos concordam com essa história. O que Mateus não nos diz é que tinha tanta gente no lugar, quando vem esses homens trazendo um paralítico ao seu encontro. Mas Marcos e Lucas, especialmente Lucas, diz que havia uma multidão, talvez centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas. Essas pessoas estão se acotovelando para ver Jesus e há ali um overbooking, uma superlotação para ver Jesus. E 4 amigos, ou melhor dizendo, 5 amigos, porque um deles sofria de uma paralisia tão severa, possivelmente era tetraplégico, porque ele é carregado numa cama. Agora, quando fala de cama, você deveria ter em mente algo assim. Era uma esteira. Uma esteira talvez reforçada nos cantos com madeira, para facilitar o transporte dele. E eles tiveram essa ideia: nós vamos ver Jesus, porque a sua necessidade é Jesus. Jesus vai resolver a necessidade que você tem. Ele vai suprir essa necessidade tão profunda que você tem. E cada um dos amigos agarrou numa ponta dessa esteira, dessa cama. E vão tentando chegar lá. Mas tem tanta gente no lugar, como eu disse, centenas, talvez milhares. O evangelista diz que na porta tinha gente, na janela tinha gente. Eles não conseguiam chegar perto de Jesus. Então eles tiveram uma ideia. A ideia deles foi: nós vamos subir no telhado. Agora, quando nós pensamos nisso, em subir no telhado, a imagem que nos vem é do nosso tempo e da nossa sociedade, como são as casas, como são os telhados. Mas a arqueologia nos diz como eram os telhados naqueles dias. Os telhados eram feitos de galhos de árvores, com madeiras entrelaçadas, e depois disso eles passavam barro nesse telhado.
E eles tinham um cilindro feito de pedra, e com esse cilindro eles deixavam tudo bem plano. Quem aqui, como eu, já viveu nos ambientes caipiras, já viu paredes serem feitas de barro. Mas há um detalhe. Esse tipo de construção que usa o barro, exposto ao calor, de tempos em tempos, talvez pelo menos uma vez por ano, tem que passar um barro novo, fazer um reboco novo, porque ficam fissuras e aberturas ali. Outra coisa importante é que subir no telhado, naquela cultura antiga, era uma prática comum. As pessoas tinham fácil acesso, já construíam suas casas com fácil acesso para o telhado. Por quê? Nas noites de calor, eles dormiam lá. Alguns tinham pequenos quartos. Lembram-se do quarto do profeta que ficava em cima do telhado? Você lembra de Pedro que estava orando em cima do telhado? As pessoas oravam em cima dos seus telhados. E as pessoas colocavam também, por exemplo, figos para serem secos ali, ficarem secos sobre o telhado. O telhado era um espaço muito útil e de fácil acesso. Eles sobem. Vamos mudar de lugar por um instante. Vamos entrar na casa agora. Nós estamos dentro da casa. E o melhor de todos os professores está falando. O maior de todos os mestres está pregando. Jesus. E você está sentado lá. De repente, uma pequena fuligem cai do telhado no seu ombro. Você está olhando o outro irmão. Cai uma pequena placa de barro sobre ele. E lá numa das fissuras desse telhado, que talvez não tinha sido reparado ainda, entra um dedo, sai um dedo, e aparece um olho, procurando onde que está Jesus. E daqui a pouco entra uma mão, e outra mão, e 4 mãos, e agora talvez já está todo mundo em silêncio, olhando o que está acontecendo, e nem dá para sair da casa, porque tem tanta gente do lado de fora. E de repente abre um buraco lá no telhado e um tetraplégico começa a ser içado na frente de Jesus. Consegue imaginar essa cena? Eu não sei se eles ficaram tão chocados, o dono da casa não reclama, do telhado, ninguém reclama. E aí Jesus está ali diante daquele homem, sobre a esteira, e ele diz essas palavras. Literalmente, a tradução do grego é: coragem, minha criança, os seus pecados foram perdoados. Agora, alguns de vocês têm na tradução, tenha bom ânimo, não é isso? Tenha ânimo. Bom, as traduções que optaram por verter a palavra grega por tenha bom ânimo e não por tenha coragem, quando você vai no livro de Atos, e se minha memória não me trai, no capítulo 20, quando o apóstolo Paulo está para ser linchado por uma turba, e os romanos retiram ele, levam ele para uma fortaleza, quando ele está dentro da fortaleza, Jesus aparece para Paulo, e Jesus diz a Paulo, coragem, é a mesma palavra, que lá é traduzido por coragem, em algumas traduções no contexto do paralítico de Cafarnaum, é traduzida por bom ânimo. Jesus disse, coragem, os seus pecados foram perdoados. Não te intriga? Não te intriga? O que tem a ver coragem com perdão de pecados? O que tem a ver isso com aquilo? Por trás, você está comigo? Diga amém. Por trás dos nossos temores, por trás do nosso medo, tem algo chamado culpa. Veja só, famílias que são famílias perfeccionistas, criam filhos inseguros com medo do fracasso. Famílias disfuncionais
Infelizmente, vivemos uma epidemia de famílias disfuncionais. Criam filhos com sentimento de culpa. Eles olham para toda aquela desestrutura e ficam questionando: será que eu poderia ter feito algo? Será que a culpa é minha nisso tudo? Uma especialista da Universidade de Massachusetts, especialista em comportamento humano e em estudos neurológicos, ela disse que o ser humano vive com medo e culpa por várias coisas. Por exemplo, primeiro, uma culpa que é normal e é legítima. A culpa de fazer algo errado. Quando fazemos algo que é errado, nós temos que ter um sentimento de culpa. Não sentir nenhuma culpa é uma psicopatia. Se você fez algo que está errado e não sente nenhuma culpa, é uma psicopatia. Mas também viver carregando aquela culpa é estranho ao Evangelho. Porque o Evangelho não quer provocar culpa em nós. O Evangelho quer nos levar ao arrependimento e receber perdão e misericórdia pela graça. Mas há uma outra coisa que nos faz nos sentir culpados. Quando nós pensamos que fizemos algo para alguém ou contra alguém. Já teve essa sensação? De repente você chega para a pessoa e diz assim: rapaz, está ficando carequinha, hein? Aí você diz aquilo e vai embora. Mas quando você está indo para casa, você fala: puxa, que coisa de mau gosto. Eu não devia ter dito isso, eu acho que eu ofendi. Mas de repente o irmão, para quem você disse isso, está tão acostumado a ser chamado de carecão, que quando você diz carequinha, ele achou até bonitinho, intimista e amigável. Mas você fica com um sentimento de culpa, achando que fez algo. Veja só. Outras vezes, nós temos um sentimento de culpa, porque não fizemos algo bom ou ruim. Algumas vezes nós temos sentimento de culpa porque pensamos: puxa, eu poderia ter feito algo bom naquela hora e não fiz. E outros têm o sentimento de culpa porque acham que deveriam ter feito algo ruim que não fizeram. Por exemplo, teve um conflito com alguém no trabalho. E aí foi para casa com aquele sentimento de não ter dito o que deveria ter dito e fica lá no banheiro discutindo com o espelho, sem ninguém ver, dizendo tudo o que gostaria de ter dito. E fica com sentimento de culpa porque não fez aquilo que gostaria de ter feito, não é? Mas há outro. Tem um outro sentimento de culpa, que é aquele sentimento de que eu poderia ter feito um pouco mais por aquela pessoa. Esse tipo de sentimento é muito comum quando morre alguém que nós amamos. A mãe, o pai, o parente querido, e começamos a carregar uma culpa. Puxa, eu poderia ter feito um pouco mais por essa pessoa. E finalmente, estranhamente, tem um tipo de culpa que se chama culpa do sucesso, ou culpa da sobrevivência. Sabia disso? E é muito comum entre soldados que vão para a guerra, aí morre o pelotão todo e ele sobrevive. E ele fica com um sentimento de culpa porque ele foi o único sobrevivente. E às vezes nós nos sentimos culpados do nosso sucesso em algumas áreas. Por exemplo, você encontra com alguém, e aí alguém está falando: não, casamento é duro, hein? Casamento é ruim, casamento é difícil, e o seu é uma bênção, é tão maravilhoso. Aí eu falei: você sente culpa? Eu falo: mas o meu está tão bom. Ou nos negócios, enquanto eu estou duro, estou quebrado, estou sem dinheiro, você está bem, aí você sente a obrigação de falar alguma coisa ruim, porque você sente culpa. O que eu quero que você perceba é que quase nenhum de nós escapa da possibilidade de ter algum sentimento de culpa. Veja só, é quase impossível. E o que a culpa produz? A culpa, o sentimento de culpa, produz vergonha. E a vergonha produz medo. Os estudiosos da antropologia, eu prometo a você que nós vamos encerrar 19h30, fica tranquilo. Os estudiosos da antropologia, eles dizem que as culturas criam o seguinte: por exemplo, no Ocidente, a cultura de culpados e inocentes.
Veja se não é assim. Se você tem um problema no seu casamento, os cônjuges começam a dizer, mas a culpa é sua. Eu aconselho pessoas há quase 30 anos e quando eu sento com uma das partes, a culpa é sempre do outro. É uma cultura de culpado e inocente. Em igreja, conflitos familiares na igreja ou conflitos relacionais na igreja, a culpa é sempre do outro. É uma cultura de culpados e de inocentes. Mas além disso, nós temos culturas que nós chamamos de cultura de honra e desonra, ou de honra e vergonha, mais comum no Oriente Médio. Você desonra a nossa família, você é uma vergonha para a nossa família, já viram isso? E entre as culturas tribais, há um conceito chamado de vergonha e poder, ou medo, culpa e poder. Por isso as culturas tribais querem controlar os espíritos, para se livrarem desse medo que enfrentam sempre por causa da sua culpa. Sabe onde está a solução para tudo isso? Sabe onde está o remédio para tudo isso? Está nas palavras de Jesus, quando ele diz assim: coragem, minha criança, os teus pecados foram perdoados. Porque no perdão de Jesus nós encontramos algumas coisas importantes. No perdão de Jesus nós encontramos, primeiro, que a nossa dívida foi quitada, certo? A dívida foi quitada. Segundo, no perdão de Jesus nós encontramos justificação. Quer dizer, Ele nos declara justos, não tenho que andar mais com vergonha de nada, nem ninguém. E terceiro, no perdão de Jesus eu encontro adoção. Ele me faz seu filho, e como seu filho eu sou aceito. Por trás de tudo que nós vemos na nossa sociedade, de ambições de poder e de sucesso, por trás de tudo isso, existe apenas um elemento. É esse elemento de auto-rejeição, o medo de ser rejeitado. As pessoas têm medo da morte, sabe por quê? Porque pensam que Deus não vai aceitá-las. Mas no perdão de Jesus, Deus nos aceita. E meus queridos, se Deus nos aceita, não precisamos temer a rejeição dos homens. Não precisamos temer a rejeição de ninguém. E portanto podemos viver a nossa vida plena e abundantemente. Qual é o seu temor? Do que você tem medo? Veja-se lá no fundo. Não há um sentimento de culpa ou de vergonha. Nessa noite Jesus diz a você: coragem, coragem, minha criança. Os seus pecados foram perdoados. As pessoas achavam que a necessidade daquele homem, a primeira dela, era a cura física, mas não era. A primeira necessidade dele era colocar em pé a sua consciência, para que então ele pudesse andar. Jesus, antes de dar músculos para aquele homem que tinha membros como se fossem macarrões, Jesus deu a ele misericórdia. É isso que nós precisamos. E quando recebemos isso, podemos viver uma vida destemidamente. O que você precisa para viver com coragem? Jesus. É tudo que você precisa. Você sabe de uma coisa? Quando nós olhamos para esse episódio, as únicas pessoas que reclamaram foram os religiosos, somente eles. Ninguém mais. Jesus estava feliz com o homem ali, com a sua fé e com os seus amigos de fé. E veja o que eles fizeram. Olha só o caminho que eles escolheram. Eles abriram um telhado de uma casa. A maioria das pessoas que eu conheço não gosta que faça buraco no telhado. E veja só o que mais eles fizeram. Mais ainda. Não só isso. Olha só o que eles fizeram. Eles interromperam o maior de todos os mestres. E sabe o que eles fizeram ainda? Desceram um tetraplégico pendurado numa corda. A maioria dos tetraplégicos que eu conheço não gostam de ser descido assim em algum lugar. Apesar de tudo isso, eles receberam a palavra de graça de Jesus dizendo: coragem, coragem, minha criança, os seus pecados foram perdoados. De quem você tem medo? No final do dia, o fantasma por trás dos nossos temores é esse medo da rejeição, medo esse que não precisamos ter. Eu quero encerrar lendo uma poesia
faz parte de uma canção de um músico brasileiro cristão chamado Estênio Márcios. Diz assim: era um aleijado, mas que não vivia só. Tinha 4 amigos, 4 corações repletos de bondade e de fé, esperança à vista, 4 cordas, cada uma numa ponta, um buraco aberto no telhado, muita sincronia, equilíbrio e pontaria. 4 homens que não sabem o que é desistir, duvidar. Desce aquela cama bem no meio do lugar onde estava Cristo. O que é mais difícil? Quem irá me responder? Perdoar ou curar? Sai andando o aleijado, carregando o seu leito. Como é livre alguém que é perdoado? No telhado, 4 homens abraçados, lágrimas e risos. Me responda, o que é difícil para Deus operar? Olha, os 5 amigos até parecem com os guris do lugar. Sobe na figueira, pula ribanceira, banho na cachoeira, pó, lama e poeira, travessuras 1000 para fazer, como há muito tempo atrás. Chega de sofrer, chega de lembrar. Bobo é quem por último chegar. Jesus está aqui. E Jesus te recebe. E não há overbooking mais. Todos nós temos livre acesso a essa maravilhosa graça. Jesus olha para aquele homem diante dos olhares críticos dos doutores da lei, dos intérpretes da lei, os escribas que ali estavam, e ele pergunta, e preste atenção na pergunta de Jesus. Jesus não disse o que é mais fácil, perdoar ou dizer para ele andar. Jesus disse assim, o que é mais fácil dizer? Perdoado estão os seus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda. O judeu sabia que perdoar não é algo fácil. Sabe por quê? Imagine por um momento só, se você tivesse o poder de perdoar a dívida de todo mundo aqui. Carro financiado, perdoado. Casa financiada, perdoado. Roupa financiada, perdoado. Empresa financiada, perdoado. Imagina se você tivesse esse poder. Nós sabemos que não temos, sabe por quê? Porque perdoar não é dispensar o prejuízo. É alguém assumir o prejuízo. É alguém pagar aquela conta. E Jesus disse para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, porque ele morreria na cruz por aquele homem. Ele olhou para ele e disse, levanta, toma a tua cama e vai para casa. E o homem se levantou, apanhou a cama, diante de olhos de pessoas que estavam pasmas, enquanto ele enrolava a sua esteira, louvando a Deus, porque ele recebeu de Deus coragem. Por que tanta coragem de viver e andar e correr? Porque a sua consciência agora estava em pé diante do Deus que o aceita. E se Deus o aceita, ele não precisa temer mais nada e mais ninguém. A você nessa noite, qual o seu temor? Qual o seu temor? Levanta, toma a tua cama e anda. Coragem, minha criança, coragem. Os teus pecados foram perdoados. Em Brasília, 19h30. Vamos ficar em pé. Você recebe a palavra de Deus nessa noite? Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, que a consolação e o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.